Olá, tudo bem? Você precisa de uma inspiração para ajudar uma criança a ser mais valente? A enfrentar seus medos, enfrentar os desafios da vida ou tomar iniciativas? Então vai ficar aqui uma dica muito legal. Fica até o final para você aprender como se faz a bonequinha. Porque todos nós sabemos que é brincando que a criança fortalece a sua mente e as suas emoções. Isso mesmo, brincar ajuda a crescer mais valente e equilibrado. A batalha mais difícil que uma criança experimenta é a luta dos pensamentos em sua mente. Então, que tal sentar-se ao lado dela, pegar alguns retalhos de tecido e fazer uma bonequinha ou um bonequinho enquanto conversa com a criança sobre elementos de valor? Busque na sua memória alguma experiência em que você trocou o medo pela coragem e, enquanto vá fazendo o bonequinho, conte para a criança. Assim, ela verá que é normal ter medo e que é possível superá-lo. Estimule a criança a ter vontade de ser valente. Pergunte: quais pensamentos moram em sua mente? Tem algum pensamento de medo? Tem pensamento de falta de vontade? E de preguiça? Tente descobrir se há ilusões na mente dela que geram medo. É importante percebermos o quanto as ilusões exageradas causam estresse nas crianças. Conversando, ajude a criança a pensar sobre a existência dos pensamentos dentro da mente. E diga que é possível trocar pensamentos de medo por pensamentos de valentia, sim. Estimule a vontade de ser valente, porque é de seres valentes que o mundo precisa. E depois de prontos, a Valentina e o Valente podem morar dentro de uma caixinha junto com o pensamento de valentia que a criança teve e que ela ou o adulto escreveram. A caixinha pode ficar dentro da gaveta da criança e toda vez que ela abrir a gaveta, lá estará a Valentina ou Valente para ajudá-la a se lembrar de trocar o pensamento de medo pelo pensamento de valentia. Então fique com a gente aí para aprender a fazer a Valentina. Então vamos lá. Vamos começar a fazer a nossa bonequinha Valentina. Nós vamos precisar de 4 peças. Nós vamos precisar de uma tira mais larga. Essa tira mais larga foi cortada até o centro, bem ao meio. Vamos precisar de uma tira mais fina. Vamos precisar também de um retângulo com furo no meio, que a gente já vai deixar furado para a criança. E vamos precisar de uma fita. Então, para o corpo da bonequinha, nós vamos pegar a tira mais larga e vamos dobrá-la ao meio. E na parte onde que ela não recebeu o corte, nós vamos fazer um nó. Na verdade, nós vamos pedir à criança para que ela faça um nó. Se ela for uma criança muito pequena, a gente pede para ela segurar o tecido e, enquanto ela segura o tecido, a gente dá um nó para ela. É a oportunidade de sempre estar aí conversando, né, com a criança. Nós vamos contar para ela que nós estaremos fazendo a cabeça da bonequinha. É na cabeça que moram os pensamentos. Olha aí, ó. Se a cabecinha ficar muito para baixo, a gente pode tentar chegar ela um pouquinho mais para cima, né? Mas não tem problema se ficar mais para baixo também não, porque o que sobrou nós vamos fazer depois como se fosse o cabelinho. Então, na cabecinha moram os pensamentos da criança e é essa parte que a gente pode falar com ela, perguntar para ela quais os pensamentos que moram dentro da mente dela. Com as 2 tiras que sobraram, né, nessa parte, nós vamos fazer os pezinhos. Então, nós vamos dar um nó em cada ponta das tiras que sobraram. E vamos contar para a criança, enquanto a gente faz os pezinhos, nós vamos falar para a criança sobre a época em que ela aprendeu a andar, né? Ninguém nasceu sabendo andar. Quando a gente é bebê, a gente não sabe andar. Então, nós aprendemos. E assim como nós aprendemos a andar, a gente também pode aprender a ser valente,
não é mesmo? A gente está aqui nessa vida para evoluir, não é? E nós vamos conversando com a criança a respeito disso, enquanto ela vai dando nó ou enquanto a gente vai ajudando ela a dar o nó. E aí, então, tá aí a cabecinha com os 2 pezinhos da boneca. Fica parecendo que a bonequinha não tem um tronco, né? E a gente vai conversar com a criança, da cabeça não passa para o pé. Nós vamos agora, então, fazer o tronco da bonequinha com a tira mais fina. Nós vamos pegar a tira mais fina, vamos dobrá-la ao meio novamente. Aí a gente pede à criança, né, para colocar a bonequinha em cima da tira e vamos dar um nó amarrando o corpinho da bonequinha. Tendo amarrado essa tira no corpinho da bonequinha, nós vamos novamente dar um nó em cada ponta da tirinha, porque vai simular os bracinhos com as mãozinhas. E enquanto a gente faz os bracinhos com as mãozinhas, nós vamos conversando com a criança, né? Que nós, quando a gente nasceu também, a gente não conseguia fazer tão pouca coisa com as mãozinhas, e hoje a gente já sabe fazer muito. A gente pode perguntar para a criança quanta coisa que ela já aprendeu que ela consegue fazer com a mãozinha dela. E vamos de novo lembrá-la, olha, a gente não nasceu sabendo tudo. Então, a gente pode também aprender a ser valente. Assim como a gente pode aprender a ser um monte de outras coisas, né? Podemos sempre estar evoluindo. E vamos conversando com a criança. E se ela demorar para dar o nó, melhor ainda, porque a gente continua conversando com ela. Passa a ser um momento interativo, de comunicação, e um momento sensível, em que a gente está fazendo uma atividade lúdica com a criança. Então, tá aí o corpinho da nossa bonequinha com os bracinhos. Olha que lindo que ficou. Para os meninos, a diferença é que na hora de vestir, a gente vai vestir um coletinho com um bonezinho, tá? E para as meninas, nós vamos fazer o vestidinho. Nada impede também da menina fazer o valente, do menino fazer a valentina, isso não tem problema. Então, nós vamos pegar o retângulo agora, que está com um furo no meio. Nós vamos pegar esse retângulo e vamos colocar na cabecinha da bonequinha. Quando for os meninos, eles vão colocar um retângulo com 2 furinhos e vão enfiar nos bracinhos, né? Serão 2 retângulos, um de cada lado, com um furinho de cada lado, e vão enfiar nos bracinhos, vai virar um coletinho. E o vestidinho da Valentina é só colocar no pescocinho e amarrar a fitinha. O valente vai ter também um chapéuzinho, que é um círculo com um furinho no meio, que a gente vai colocar na cabecinha dele. E a Valentina, a gente vai cortar o cabelinho depois. E nessa parte, nós podemos ir conversando com a criança a respeito dos pensamentos. A gente troca de roupa, né? E a gente tem a oportunidade de trocar de roupa. Nós podemos também trocar um pensamento. Podemos trocar um pensamento de medo por um pensamento de valentia. Assim como a gente pode trocar de roupa, os pensamentos, eles não são fixos na mente da gente. Assim como a roupa não é fixa no nosso corpo, não é mesmo? Agora que os pensamentos... Olha que linda que ficou a Valentina, gente. Agora a gente pode cortar o cabelinho dela. Os pensamentos positivos, a gente pensa como se fossem aquelas roupas mais bonitas que a gente gosta muito, né? Que a gente não quer abrir mão, quer sempre estar vestindo. Então, olha aí, a Valentina, na hora de cortar o cabelinho, se a criança for pequena, a gente corta para ela, né? Dá um charme, pode amarrar a fitinha no cabelinho, enquanto o valente vai ter o chapéuzinho na cabecinha. E vai ficar muito fofo, olha que lindo. A criança vai adorar, não tem nenhuma criança que não goste, né, de fazer. Valentina, dá tchau aí para todo mundo, dá?